Mari Ferreira e esse é o Conexões Reais, um espaço onde a gente conversa sobre várias histórias, onde a gente se conecta com várias pessoas. E como eu sempre falo, que toda alma tem a sua história. E hoje, por mais que eu esteja num cenário diferente, num lugar diferente, que é em Portugal, não vai ser diferente. Hoje a gente vai escutar as histórias, relatos, informações sobre uma enfermeira que trabalha na área de oncologia. Ela vai trazer muita informação, dicas para gente, para nós mulheres, de como se prevenir, como agir nessa situação. Eu tenho certeza que ela tem muito a acrescentar para nós no nosso canal. E eu quero dar o bem-vindo a você, Eunice. Seja bem-vinda ao Conexões Reais. Muito obrigada, Mari, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder contribuir nessa jornada que é bem longa, né? O câncer de mama, tanto para as mulheres quanto para os homens. Já começou com uma informação bem interessante. Dos homens também. Eu sempre começo meu podcast. Eu sei que a gente se conheceu ali através da Maria Letícia. Não sei se você acompanhou ela na jornada dela. Sim. E você é um especialista. Eu sei, eu coloquei na minha cabeça que era 15 anos, mas não, é 17 anos que você trabalha com isso. Sim. E eu começo sempre a entrevista perguntando, além da enfermeira, de oncologia, da profissional, quem é Eunice Cristina? A Eunice é uma mulher, mãe, divorciada, tem um casal de filhos, tem um cachorro que se chama Fox, tem um pai que agora está doentinho e eu aluguei a minha casa, vai fazer agora 2 anos, dia 3 de novembro, que eu aluguei a minha casa e vim morar com ele para poder cuidar dele mais de perto. Você é uma guerreira, batalhadora. Sim, como todas as mulheres são, né? Como todas as mulheres são, guerreira e batalhadora. Eunice, você é uma pessoa que, no seu dia a dia, você decidiu como profissão cuidar de pessoas. Porque ser enfermeira você decidiu isso. O que te motivou verdadeiramente a entrar na área de oncologia? Então, Mari, a minha história foi bem interessante, porque eu trabalhava numa empresa de metais não ferrosos em venda, administração, que antigamente não era muito enfatizado em nós a faculdade, e sim o trabalho. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Então, a faculdade era uma coisa muito longe da gente, sabe? E eu lá trabalhando, eu fiquei 10 anos nessa empresa, surgiu um momento onde a gente precisava ter uma graduação. Então, a diretoria, né, da empresa começou a exigir isso. E, assim, muita gente que trabalhava comigo foi para administração. E eu pensei assim, poxa vida, é algo caro, né? Eu não quero fazer uma faculdade por fazer, né? Porque eu hoje trabalho com papéis. Eu fiquei 10 anos da minha vida trabalhando com papéis. Mas o meu sonho mesmo era trabalhar com pessoas. Aí eu peguei e falei, fiquei assim, qual faculdade fazer, né? Eu fiquei entre assistente social ou enfermagem. Aí eu fui lá curiar um pouquinho o trabalho da assistente social da empresa que eu trabalhava. Não me deu aquele tchan, assim, sabe, pelo resultado que eu vi. Eu falei assim, eu vou fazer enfermagem. Mas assim, eu ficava pensando assim na minha cabeça, sabe? Minha cabeça ficou a milhão, né? Pensando, como que eu vou fazer uma faculdade de enfermagem se eu não conheço nada de enfermagem? Aí eu peguei e fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem, que são 13 meses. Aí eu peguei e fiquei lá 13 meses fazendo o curso de auxiliar de enfermagem para poder entender a enfermagem, para saber se era isso mesmo que eu queria, para eu poder fazer a graduação. Eu simplesmente me encontrei no curso, sabe? Gostei muito, aprendi muito, e assim, aquela vontade de saber sempre cada vez mais, isso acendeu em mim. Na época dos estágios do auxiliar de enfermagem, fazia estágio de sábado, porque eu trabalhava a semana toda, né? Então, meus estágios eram de 10 horas de sábado e domingo. Eu fui em um hospital geral. E nesse hospital tinha um corredor escuro,
quase não tinha lâmpada naquele corredor, sabe? Aquilo me chamou a atenção. Aí eu peguei, fui até lá procurar quem estava naquele quarto, né? E tinha uma paciente lá, de 56 anos, ela tinha um câncer de endométrio metastático, tá? E ela tinha uma carcinomatose subcutânea, são aqueles tumorzinhos na pele, sabe? De tanta metástase que ela tinha. E Aquelas pintinhas? Isso, são lesões mesmo, sabe? Que ficou aparecendo assim no corpo dela todo. E a célula cancerígena, ela tem um odor pútrico, sabe? Ela tem um cheiro bem forte. E aí, aquilo me chamou a atenção, porque os auxiliares e técnicos dali daquele lugar só iam até aquele quarto o plantão que tinha tempo, sabe? Agora eu tenho tempo de cuidar de fulano, então eu vou lá. Isso me incomodou muito, sabe? Porque era um ser humano, né? Aí eu cheguei no meu professor e falei para ele, professor, eu posso ficar aqui cuidando dessa paciente? E ele permitiu. Então, toda vez que eu estava lá no hospital, eu cuidava dessa paciente. Era um quarto escuro, um quarto afastado, não ia quase paciente, visitas familiares, sabe? Não iam naquele quarto. Era um cenário bastante triste, sabe? Aí eu comecei a cuidar dela, ela tinha uma lesão por pressão na região sacral que cabria o meu braço dentro. E aí eu comecei a cuidar dela, tudo fazer o que cabia fazer ali naquele momento. Aí teve um dia que meu professor pegou e me preparou um coquetel que se chamava na época M3. Porque antigamente se fazia a sedação do paciente com alguns coquetéis. Então, era M1, M2, M3. E essa paciente já estava passando para o M3, né? Que era um analgésico, opioides, sabe? Para poder sedar essa paciente. Vou perguntar, porque como eu sou leiga nisso, muita gente também dentro em casa é leiga. Sim, não, tá certo, tem que perguntar mesmo porque hoje em dia tem muitos profissionais que não conhecem isso, porque isso é coisa antiga, né? Então, aí quando ele me deu aquela bolsinha preparada, que era o M3, aí eu peguei e fiz assim, não, eu já conhecia, eu já tinha passado por farmacologia, já conhecia algumas drogas, sabe? Aí eu peguei e falei assim, não, professor, se eu fizer isso na minha paciente, ela vai ter uma depressão respiratória. E no Brasil, eu cheia de razão, e no Brasil, professor, não é autorizado fazer eutanásia. Aí ele pegou, riu, que ele achou engraçado, né? Ele pegou, riu e falou assim, não, Eunice, olha, isso daqui, ele pegou, me explicou que tinha ainda o M1, M2, que ela já estava no M3, que era porque, assim, era uma paciente que não tinha prognóstico, e a gente não podia deixar ela chegar na finitude de vida com dor. Então, aqueles medicamentos, eles iriam ajudar com que ela chegasse na finitude de vida, mas sem angústias, sem dor, sem sofrimento. E aí isso me instigou muito a estudar oncologia. Eu fiquei apaixonada por oncologia. Terminei o curso, já fiz o bacharel, né? Que na época eram 4 anos. E na minha graduação também eu tive um professor com câncer de rim. Tanto é que o meu primeiro trabalho foi voltado para drogas via oral para câncer de rim, sabe? Que tinha acabado de surgir as drogas alvos naquele ano. Então, meu trabalho já foi assim, já foi destinado a isso. E aí eu terminei, na época eu fazia estágio em um hospital aqui em Santo André, eu já fiz a graduação no Hospital do Câncer de Oncologia. E aí tô nessa área até hoje, né? 17 anos. 17 anos. Você tem propriedade para falar sobre esse assunto. Sim. Gente tem dúvida, sim. Alguns especialistas falam que quando a gente guarda mágoa, tristeza, rancor, aí começa a surgir o câncer, começa a surgir um monte de... Mas como realmente o câncer começa a surgir numa pessoa? Por quê? Tem muita gente que é saudável, tem muita gente que é atleta, tem muita gente que come bem, tem gente que tem uma vida muito leve. Quando você menos... Poxa, pegou um câncer e você menos espera, deu 3 meses e morreu. Então é assim, ó, o câncer, ele é uma célula que de repente ele dá um pane no sistema celular.
E aí as células elas começam a se dividir desordenadamente. Tá? Porque nossas células comuns, ela nasce, lembra lá na fisiologia, é uma célula mãe que se divide em 4 filhas, ela tem os ciclos dela de divisão celular e tem a apoptose, que é a morte celular. Depois começa outra célula, que todo esse processo são feitos em 120 dias. A célula cancerígena, ela faz todo esse processo, ela só não sabe que ela tem que morrer. Por quê? Ela não faz apoptose, porque a célula cancerígena ela é tão inteligente que ela mesma cria seus vasos sanguíneos, suas proteínas e suas enzimas. Então, ela se protege do nosso sistema imunológico. Por isso que o nosso sistema imunológico não dá o start que ela tem que morrer. Por isso que ela é tão difícil o tratamento. Entendeu? Deu para entender? Muita gente, deu para entender, foi bem prático. Muita gente realmente muita gente não tem esse conhecimento. Por mais que às vezes tem na internet tudo, mas muita gente realmente consegue às vezes não entender. Mas assim, você trabalhou 17 anos, mas no fim das contas você foi para a oncologia e você trabalha muito com mulheres. Sim. Hoje, eu não sei se antigamente era assim, mas hoje eu tenho a sensação, pode ser que eu esteja enganada, porque hoje a gente tem muita informação, então acho que é por isso que a gente descobre muita coisa. Eu tenho a sensação que cresceu muito o nível de câncer de mama, cresceu muito o nível de pessoas com câncer, principalmente mulheres. Isso mesmo. Não sei se você está de acordo. Sim, estou de acordo, mas por que hoje nós temos esse aumento? Porque hoje o diagnóstico ele é muito mais preciso. Então, hoje nós temos tecnologias que a gente, um tumorzinho pequenininho, menos que 1 centímetro, a gente consegue captar. Então, hoje o diagnóstico está sendo mais preciso, mais rápido. Então, por isso que acaba acometendo, né? Muito mais as mulheres. Como, por exemplo, cada tumor ele tem a sua faixa etária de desenvolver, de ter um melhor prognóstico, digamos assim, né? O câncer de mama sempre é após o climatério, dos 50 aos 69 anos, né? Só que hoje é comum eu ter no meu centro de saúde pacientes de 28 anos, de 25, de 30 com câncer de mama, por conta do próprio diagnóstico que ele está sendo feito mais rápido e mais ágil. E consegue salvar as vidas. Sim. Você passou muitas mulheres na sua vida, obviamente. Depois, mais pra frente, eu vou pedir você, não agora, mais pra frente você explicar pra gente como a mulher, principalmente a mulher, e o homem também, né? Você fala um pouco do homem, que o homem também tem. Sim. Mas como descobrir e se prevenir. Tá bom. Quando você passa por... Muitas mulheres passou na sua vida, com certeza, milhares, de A a Z, de Z a A. Qual é a história que mais te marcou? Eu lembro, assim, muito forte. Muito. A história que mais me marcou foram tantas, mas tem uma história da própria Maria Letícia, sabe, que me marcou bastante. A Maria Letícia, ela tinha um câncer in situ, né, pequenininho, e aí ela fez o tratamento neoadjuvante. O neoadjuvante é aquele tratamento com quimioterapia antes da cirurgia. O que a gente faz? A gente faz a quimioterapia para diminuir o sítio cirúrgico, tá? Então, ela fez a neoadjuvância, depois ela fez a cirurgia, depois ela fez a rádio e ela fez o bloqueador hormonal, tá? Que ela faz até hoje o bloqueador hormonal. E são. É porque o tratamento ele sempre vai dar o start de acordo com o tipo do câncer. Porque, por exemplo, eu posso ter 10 mulheres de câncer de mama e cada mulher ter o seu tratamento individualizado, porque cada um tem um subtipo de tumor, tá? E cada um tem o seu acometimento, por isso que é importante fazer os exames precocemente. Tudo que é diagnosticado precoce, a chance de cura é mais rápida, tá? Então, a história da Maria Letícia foi um dia... Ela mora no Peruíbe, né? E o nosso hospital é no centro de São Paulo. E aí ela subia todos os dias por causa da rádio e tal. E ela estava no tratamento de Taxol, que faz parte do tratamento de câncer de mama, né? O protocolo se chama ACT.
Então, são quatro aplicações do AC, que é a doxorubicina ciclofosfamida, acompanhado de 12 aplicações de Taxol. Ela estava nas semanas do Taxol. Medicamento. Que quem faz oncologia necessita. Isso, quem tem o câncer de mama do tipo que a Maria Letícia teve. Tem que fazer esse protocolo, tá? Só para as pessoas entenderem em casa. E ela estava no Taxol. Taxol, ela tem que fazer 12 ciclos semanalmente. Então, toda semana ela tem que receber a quimioterapia. E ela estava nesse tratamento, ela chegou com muita fadiga. Muita fadiga. E assim, como eu tinha um vínculo muito grande com ela, toda vez que ela chegava no ambulatório, aí me avisavam, a Maria Letícia tá no box X. E eu sempre ia lá dar um oi para ela. E aí eu peguei e fui lá. Quando eu cheguei, que eu vi a Maria Letícia, eu me assustei, porque ela estava com tanta fadiga, que eu fechei a porta assim, eu fiquei assim atrás da porta, falei assim pro marido dela, que se chama Marcelo, Marcelo, você marcou a placa do caminhão que passou em cima da Letícia? Aí ele pegou, olhou para minha cara assim, assustado, eu falei assim, hoje ela não vai fazer químio, eu vou falar com o médico dela. E aí eu saí, fui falar com o médico dela suspendeu a químio daquele dia para ela poder ter uma recuperação celular e fazer a quimioterapia quando ela tivesse melhor. Então, isso foi algo que aconteceu que me marcou, sabe? Que eu sempre estou lembrando, sabe? Quando eu vejo um paciente que não está muito bem, eu sempre lembro disso, que como a enfermagem, ela é importante, sabe? Ela é muito importante na vida na jornada do tratamento do paciente com câncer. Sim, em geral, né? Mas tem especificamente ali, realmente é muito importante. Sim. Você falou que ela ficou fatigada, né? Ela estava muita fadiga. Mas, geralmente, quem está com esse diagnóstico, eles têm a tendência sempre remaner muito estanco, não? Sim, por quê, né? Porque a própria medicação, né? Quando eu oriento eles, eu falo assim para eles que é um efeito colateral que não é tão ruim, tá? Porque a gente está vendo que a medicação está fazendo aquilo que ela precisa fazer. Porque assim, são células em divisão. Então, eu sempre uso esse exemplo. Nós estamos numa guerra. Tá? Não, meus adversários estão munidos de bombas nucleares. Se eu for lá com uma pistolinha, eu vou morrer. Então, eu preciso ir com drogas potentes, só que ela não sabe que ela tem que matar só as células cancerígenas que estão em divisão. Ela mata todas as células que estão em divisão naquele momento. Então, é por isso que tem o efeito colateral. E a gente precisa trabalhar do ladinho dos pacientes para poder manejar esses efeitos colaterais. Porque, assim, o médico, ele é de suma importância. Ele é de suma importância porque é ele que vai prescrever, ele que vai analisar, ele que vai bater o martelo. Mas a enfermagem que acaba pegando esses efeitos colaterais que muitas vezes o paciente nem passou pelo médico, ele só veio para fazer a quimioterapia. Entendi. Eunice, realmente é um pouco... É fora do mundo que a gente pensa. Sim, é um mundo à parte, eu falo. É um mundo à parte. Não, mas é um mundo à parte pelo qual a gente pensa saber alguma coisa, mas na realidade a gente não sabe nada. Nada. Nós que estamos aqui fora. A Maria Letícia, querendo ou não, ela teve um marido presente, ela teve família presente, ela teve uma rede de apoio muito valiosa ali para ela. Sim. Mas você tem 17 anos que você está nessa área. Sim. Eu queria muito que você contasse para nós, que você falasse como que é durante você acompanhar o tratamento dessas mulheres, querendo ou não, são mulheres novas, porque 50 anos ainda é novo. Sim. Ainda é novo. São mulheres novas, cheias de vida, que descobrem que está com câncer. Sim. E querendo ou não, eu acho que o problema, às vezes, não é nem o câncer, mas às vezes é o seu psicológico, de você saber que está aquela doença, porque você vive tão bem, e de repente, quando você descobre, parece que seu psicológico se abala e você se derruba, você se deixa abater. Como os maridos e a família desses pacientes, você vê como é que eles agem, a maioria, dizemos assim, de 100%, os maridos psiquiatras, né? Porque o filho geralmente sempre fica a maioria dos filhos. Como é que eles agem? Então, assim, Mari, eu já vi de tudo. Eu já vi aquele marido
que é ponta firme e tá ali do lado da esposa, vibrando a cada medicação, né? Que eu falo assim para ele: olha, hoje é menos uma. Né, eu sempre falo assim, quando eu vou instalar químio para eles, né? Porque é cada vez menos uma. Essa já foi, né? O que eu posso pedir para os maridos e para os familiares dessas mulheres, né? Dessas mulheres, acolham, acolham, dê muito amor, aquela interação, sabe, de que assim, nós estamos juntos nisso, porque é uma fase, e essa fase, ela vai passar, todas as fases passam, né? Então, assim, porque a mulher, ela fica muito vulnerável, é a autoimagem, as próprias medicações da queda de libido, dá essa fadiga, que não é uma fadiga assim que você acorda bem e no final do dia você está cansada. Não, você acorda cansada, sabe? É aquela fadiga que para você poder pensar, olha, eu tenho que tomar banho, é um martírio, porque o banho é uma das nossas atividades diárias que mais rouba energia nossa. E quando a paciente está em tratamento oncológico, ela se sente muito fadigada, sabe? A mulher, ela não se sente bonita, né? Então tudo isso faz parte, sabe? Assim, hoje assim eu vejo assim igual a Maria Letícia, que foi um tratamento assim excelente o dela, sabe? Foi muito bom. A gente fica às vezes revendo as fotos, né? Fala assim, meu Deus, olha por tudo que você passou e hoje você está aqui. E hoje ela é cantora. Sim, Então, exatamente. Então, assim, é fase e vai passar. Vai passar. Mas com amor, a gente consegue passar melhor. você falou Essa é a. aí, você praticamente está dando recado para os maridos. Sim. Mas por que esse recado? Porque a maioria abandona? A maioria abandona. Mas você Não acredita? é a maioria, ela não tem, não é nem que abandona, sabe? É que não tem aquela firmeza, exatamente, a parte psicológica de aguentar tudo aquilo, sabe? Então, acabam largando o barco, porque dentro do tratamento oncológico tem muitos desfechos, né? Pode acontecer muitas coisas, né? E aí o homem acaba perdendo o interesse por aquela mulher, a mulher fica insegura, acaba vendo os ciúmes, porque isso acontece, né? Então, porque nós somos seres humanos complexos, né? E a parte assim, emocional, eu acho que ela é muito pior do que um câncer. Porque o câncer, você está vendo, você vê onde está, você vê o tamanho do tumor, você está vendo onde que você tem que irradiar, é algo palpável, né? Você vê, você enxerga. Agora, o emocional você não enxerga. É o mal da raiz. Você sabe que Exatamente. o que acontece? Você está trazendo uma pauta bem interessante. Às vezes nós mulheres conseguimos suportar mais, porque o homem também tem seu câncer de mama. Sim. Mas às vezes dizemos que a maioria. Mas a mulher fica do lado, sabia? Isso que eu ia falar, a maioria das mulheres. A maioria, olha, eu já vi nessa minha jornada, ex-mulher vir cuidar do ex-marido e com amor e carinho. Eu já vi a mulher, dependendo do estadiamento do câncer que o paciente está, que também faz parte do tratamento, sabe? Aquele dia que você está de saco cheio, aí você acaba sendo grosso com as pessoas, e a mulher lá do lado, mesmo o esposo sendo um pouco rude, mas ela tá lá do lado, sabe? A mulher, no geral, ela acaba ficando até o final. É porque a mulher ela tem aquele instinto materno, Sim, aquela coisa, né? A mulher ela tem esse instinto, então ela acaba que ela fica nesse instinto de salvação mesmo. Dá à luz à esperança, né? Mas isso é bom, então que fique alerta aqui para muitos homens que tá tendo a sua esposa dentro de casa, que tá passando por isso, não deixa, abandona, acompanha ela no psicólogo, acompanha ela num tratamento psicológico para poder ela superar isso com mais amor, alegria. é, Elogie, por mais que ela se sente feia, elogie, dê sustênio, porque
eu tenho certeza que essa mulher, em algum momento na sua vida de dificuldade, ela não te abandonou. Não abandone ela também. É isso mesmo. Ó, coração. Exatamente. Nós estamos falando tanto de homem quanto mulher, mas o Sim, câncer de mama, ele atinge mais as mulheres. Por sim. qual motivo ele atinge mais? Eu não vou responder, peraí. Já dá um like, inscreva nesse canal, compartilhe e mande para todos que precisam de informações sobre esse assunto e para quem também não precisa para poder estar dentro do assunto. Sim. Vamos lá, por que atinge mais as mulheres do que os homens? Por mais que Porque a mulher ela é uma bomba de hormônio, né? E muitos tumores de mama, eles se alimentam dos hormônios. Então, por isso, acaba a mulher, ela desenvolvendo mais do que o homem, né? Igual no meu serviço, o maior número de câncer é câncer de mama e câncer de intestino. E de homem, eu só tive um até o momento. Nesse serviço que eu estou há 8 anos. Entendeu? Então, você vê que é uma disparidade bem, né, importante. Sim. O homem, o câncer mais tipo assim, atinge muito no quê? No pulmão, próstata, como é que. Lá nesse serviço que eu estou há 8 anos, o nosso maior câncer fora o de mama é o de intestino. Que aí atinge todos os dois ou atinge mais o homem? Olha, eu tenho um 50 para 50. Ok. Não, para as pessoas terem um parâmetro. Uhum. Ok. Eunice, eu vejo que você é uma pessoa, a gente não combinou e a gente está de ajuda. É verdade. Dizemos assim, acredito que isso aqui foi realmente algo planejado ali, entendeu? Porque a cor azul, ela traz serenidade, a cor azul ela traz calma, ela traz muita coisa. É verdade. Você é uma profissional, mas se ver que você é uma alma pura e ver que você não trabalha só como o lado profissional, tipo, tenho que fazer meu trabalho, ponto, acabou. Não. Não. Se ver que você parece que você... eu falo porque realmente, como não foi combinado, isso para mim já foi um sinal de sua alma. Eu acho que você é uma pessoa que se entrega além do trabalho. Sim. Você convive com essas mulheres. Você vê Sim. a história delas. Você vê o cabelo delas caindo. Você vê elas ali, muitas desistindo, às vezes até da própria. Sim. Muitas vezes ela ficou sozinha e não tem ninguém. Sim. Como lidar nessa situação da convivência, do tratamento com essas mulheres, para não levar para você e você não se autodeprimir? Não tem como trabalhar na oncologia e não criar vínculo com os pacientes. Não tem como, porque a gente cria, entendeu? A gente cria. E assim, e a gente não só conversa sobre tratamento, a gente conversa sobre tudo, entendeu? Os pacientes que eu tive a oportunidade de tratar junto com a equipe médica, eles sabem que eles podem contar comigo, né? A minha primeira fala para eles, a partir do momento do diagnóstico, é assim: a sua vida é um pouquinho minha, tá? Nossa, né? Porque eu tenho toda uma equipe atrás de mim, né? Então eu falo assim: a sua vida é um pouquinho nossa. Então, a partir daqui, tudo que acontecer com você, nós queremos saber, né? Então, é assim que a gente trata, né? Então a gente já cria um vínculo, não tem como. Como que eu cuido de mim para que eu não traga, porque a oncologia tem os seus lados legais, tem muita festa, a gente faz muita festa, final de tratamento, pega de medula, sabe? Um PET-CT que veio com uma resposta completa, então a gente festeja. Mas tem também o seu lado... tem também o seu lado triste, né? Triste. Então, assim, eu, dependendo da situação, eu me permito chorar, sabe? Por aquilo, sabe? Se tá doendo, eu me permito chorar. Eu faço terapia,
né, toda semana, e eu procuro fazer aquilo que eu gosto, para mim, sabe assim, ter aquele momento seu, e o meu momento é dançar. Então eu faço 2 vezes por semana, eu faço zumba, e ali é um momento assim que é eu e a música, eu e o professor, e sabe assim, então isso acho que me faz muito bem, sabe? Eu procuro muito trabalhar isso em mim. Eu sou kardecista, né? Eu estudo Kardec, né? Então eu tenho assim a morte bem definida dentro de mim, sabe? E eu cuido do meu paciente da melhor maneira possível, desde o diagnóstico, desde a comemoração de uma cura, ou se o desfecho foi outro e foi para a finitude, eu também vou estar lá do lado dele, sabe? Em todos os momentos. Então, assim, eu acho que nós não fazemos nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe toda atrás de mim e é uma equipe, assim, maravilhosa. Eu tenho a minha coordenadora, que ela se chama Dayana, que é, assim, fora da curva. E temos o serviço também de navegação, que é a enfermeira Débora, que é magnífica. E nós temos um Deus acima de nós, né? Que nos protege. Então, todo plantão a gente faz uma oração, a gente agradece a Deus, pede para que Ele nos coloque no momento certo, na hora certa, né? Nos intua para poder estar ali naquele momento que o paciente está precisando, né? E aí eu sempre peço também para que ele permita que os pacientes levam tudo aquilo que ele vem em busca. Então é assim que eu acho. Brecha, pequena curvinha, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou abrir porque você trouxe no assunto. A minha irmã também, ela é espírita. Eu acho que eu acho a religião, a teologia muito bonita, né? Fazer o bem. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você acompanhando seus. Você acredita em Deus? Eu acredito, mas eu Sim. acho que é difícil quem trabalha na oncologia. Acho difícil não acreditar em Deus, porque vem cada Sim. milagre que acha ver assim. Exatamente. Mas vai lá e Exatamente. eu sei, a minha irmã ela é espírita também, e dentro da religião ela é espírita, ela fala que tudo que a gente está passando é para um processo que tinha que passar para poder viver um aprendizado e tudo. Você, Sim. por ser dessa religião, você ajuda as pessoas a encontrar o caminho pelo qual ela está aqui, para ela poder passar por esse processo mais rápido, ou não? Você deixa que próprios guias delas vai orientando ela da medida que pode ser orientado? Então, Mari, eu não sei te falar se eu ajudo elas, mas eu me coloco à disposição. Então, assim, se é uma paciente que está precisando de uma palavra, eu vou dar essa palavra. Se é uma paciente que está precisando ler um certo livro, né? Porque a gente é tudo baseado pelo Evangelho e pela Bíblia, né? Então, aí eu falo para ela, sabe? Eu oriento, não, ó, lê esse trecho do Evangelho, que é bom, sabe? Se a paciente, ela me dá abertura, sim, eu acho que o nosso intuito e nossa obrigação e o nosso dever também é ajudar o próximo, independente de quem seja o próximo, né? Então, sim. Isso é verdade. Também concordo com você. E nessa jornada ali de espiritual, né, de fé, a maioria que dos seus Sim. pacientes, a fé aumenta ou você vê a fé indo embora? Olha, a maioria, se eu for pegar uma porcentagem de tudo isso, a maioria aumenta. A maioria aumenta. Eu tenho paciente ateu, eu tenho paciente que não acredita em nada, eu tenho paciente que acredita em energia, mas que não existe um Deus através disso, entendeu? Eu tenho. São pessoas, né, Mari? São pessoas, né? Religião, Exatamente, nossa, exatamente. sempre você vai me ouvir falar o seguinte: você pode pregar para uma pedra, desde que você não saia fazendo maldade para ninguém, não é um problema nosso. Desde que você Exatamente, respeite a exatamente, religião dos outros, né? Mas exatamente. eu fico muito, porque minha irmã, ela também é da mesma religião que a sua, e tipo assim, eu vejo
que realmente é uma religião que vai te trazendo para você aumentar mais a sua fé e não perder a esperança. Sim, O cristianismo, como qualquer outra religião. sim, sim, Quando você convive com as famílias, óbvio que sim, você convive com as famílias, né? sim. Como que, quando você está vendo ali um paciente está no fim, praticamente não vai aguentar, não está indo. Como você vê a reação da família? Como você lidar com a família? Como você faria isso? Conversando. Então, assim, né? Hoje eu já não trabalho muito mais nessa área, né? Só às vezes que eu vou lá para o hospital para poder pegar uma finitude de vida, né? Como eu sou líder do ambulatório de oncologia, então no ambulatório é todo mundo bem, todo mundo rígido, né? Mas assim, Mário, o que eu sempre já trabalhei muito com finitude de vida, cuidados paliativos. Tem pacientes e familiares que eles já estão esperando por aquilo, entendeu? Então, é um desfecho. Agora, tenho pacientes e familiares que não aceitam, né? Que não aceitam. Aí é bem trabalhoso, né? Bem trabalhoso, porque a enfermagem trabalha juntamente com cuidados paliativos, que trabalha juntamente com o psicólogo, né, para isso, até eles conseguirem, tem familiares que quer que você faça medidas heróicas, né, e assim, a gente só consegue ir até um ponto, né, dali para frente é Deus, né, então é um campo assim bem difícil, como também às vezes eu já tive, até recentemente eu tive pacientes com bom desfecho, com bom prognóstico, que deu ruim e foi a óbito. Entendeu? De repente. Sabe? Eu acho que esses. Não, ninguém estava esperando. Nem nós profissionais, e muito menos a família e a pessoa que faleceu. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo na vida tem um propósito de Deus, né? Tem um propósito. É que quando acontece assim de repente, realmente a gente não tá. Porque ele tava indo bem, né? Sim, Do sim. nada. Aí do nada acontece alguma coisa que, ó, deu ruim. Não, reverteu o quadro agora é esse, sabe? Então, Essa pergunta para você, nessa situação, qual é o grande desafio que você tem no sentido? É uma profissão cheia de altos e baixos, de emoções, cheia, são, adrenalina, são, praticamente. É uma adrenalina dia após dia. dia após dia, Porque hoje você está com um paciente que às vezes está para morrer, depois do nada ele melhora. ele melhora, O sim, outro que está bem, você acha que não vai que morrer, não vai morrer, e morre. falece. Qual é o maior desafio que você tem nessa profissão? Então, meu maior desafio é conseguir balancear isso, né? Nossa, que deve ser muito difícil também, né? Balancear isso, porque tem hora que nós estamos comemorando a vida e tem hora que nós estamos muito triste porque um paciente partiu, né? Porém, tanto eu como a minha equipe faz muito, né? A gente vai tudo pelo técnico científico. Aí a gente vai escutar, ver o que foi que aconteceu com aquele paciente, se está em nossas mãos de fazer algo diferente para que aquilo não aconteça. Ou se não, ou se já fizemos tudo e mesmo assim aconteceu, né? Aí entra uma lei que já não está nas nossas mãos, né? Mas aí vocês acreditam nessa lei, né? No caso, Sim, mas a grande parte da equipe também sim, acredita, né? sim, sim. Porque tem coisas que não têm explicação, Tem realmente. coisas que não têm explicação, exatamente. Elise, Exatamente. você vê que às vezes eu não gosto de seguir muito o script, eu mando o script, mas às vezes eu gosto, porque vai de uma Sim, conversa. sem problema, tá ótimo. Eu gosto de conversar com a pessoa. Sim, O que acontece? Eu percebi que você tem um dom para isso. Eu vou dar um exemplo. Cada um tem seu dom. Eu acredito que sim, cada um tem o seu dom. Mas hoje em dia, enfermeira, técnica de enfermagem, é um trabalho que, querendo ou não, você tem a garantia de que você nunca vai ficar desempregada. Porque não, você a sempre gente tem não tem. trabalho. Sim, Porém, não é todo mundo que tem a vocação para ser, não né? tem. Exatamente. Não E tem, hoje, Mari.
estamos lidando com muita negligência. Dentro do Sim, seu setor, tem tanta negligência assim? Porque, às vezes, querendo ou não, pode ser um setor que às vezes paga mais, ou pode ser um setor que de questão de curiosidade, mas nem todo mundo tem, dizemos assim, a vocação. Que a vocação que eu falo é o sim, seguinte: exemplo, eu tenho vocação, dizemos, para cuidar de idosos com mais paciente, com mais amor, com mais carinho. Tem gente que tem sim. essa vocação e tá tudo certo, gente, porque não é errada, cada um com a sua vocação. Cada um com a sua vocação, exatamente. Então, assim, Mari, no meu setor, como é ambulatório de oncologia, todos os enfermeiros são especialistas em onco. Uhum. Então, todos falam a mesma língua. E eu trabalho com uma equipe muito fera, sabe? Muito fera. Sabe assim, aquela equipe que eu posso contar, sabe? É assim, o horário de lá é das 7 às 19. Mas se aconteceu alguma coisa, algum paciente se compensou, a gente precisar até às 20 horas, a gente fica, sabe? Se um de nós está com algum problema, o outro vem e cobre, sabe? Então, é uma. Muito unido, sabe? Eu sei que se você pegar a enfermagem geral e hospital geral, não é assim. Mas o setor que eu trabalho, não somos em muito, né? Nós somos em 15 enfermeiros, mas é tudo muito junto, sabe? E todo mundo sabe muito. Todo mundo sabe muito, sabe? Não busca muita informação. Sim, sim, sim. Agora, você falando sobre pessoas, dom, né? Eu acredito que a enfermagem não é uma profissão que a gente escolhe. E sim, ela escolhe a gente, sabe? Eu falo Porque também, meu eu caí na enfermagem dessa forma que eu te falei. Eu poderia ter feito qualquer outra coisa, entendeu? Na época. não, eu também acho. E, Não é para todo e mundo, não, não gente. é para todo mundo. E eu dou aula à noite, né? De segunda e terça-feira para bacharel de enfermagem na Anguera. E aí a gente vê isso nítido nos alunos, sabe? Um aluno que não, que vem, o outro que já não é muito, sabe? Aí o que, que acontece? Acaba ou não ficando na enfermagem, ou acaba indo para a parte de administração da enfermagem, sabe? Uhum. E tá tudo bem também, tá tudo Não, tá certo. tudo bem, mas eu concordo com você que a enfermagem, tipo assim, a enfermagem que escolhe a pessoa. Eu falo também que quando eu estudava, meu professor falou comigo assim: Maria, não consegui uma vaga para você de técnico de enfermagem. Ah, eu não quis. Porque não é meu. Não Não é só a praia. é minha praia, não daria. Porque ele não. Aí ele falou comigo assim: não faça técnico do meio ambiente, porque você não é para isso. Vai fazer então comunicação. Eu Uhum. não fiz técnico do meio ambiente, vou fazer, eu bati o pé, fiz e realmente. Perdão, Não era. eu amo gestão ambiental, mas acabei que eu nunca trabalhei com isso, consegui ter estágio, mas não fui porque não era. E acabou que eu concordou com ele que hoje eu deveria ter feito comunicação ou jornalismo há muito tempo atrás. Tá Mas vendo? Mas ainda tá em tempo, Mari. Ainda tá em é tempo. claro, ainda dá tempo, eu vou voltando. Estou voltando, já voltei, na verdade, dá tempo. Mas Sim. assim, eu falo porque eu estou falando que eu vejo que hoje, agora também já não sei se é pelas condições, não sei se você trabalha no hospital particular, mas eu também não sei se é pelas condições que às vezes os hospitais oferecem, que às vezes não tem medicamento, não tem as coisas, às vezes os enfermeiros ficam sobrecarregados, tem que fazer 2, 3 turnos para conseguir um salário para poder sobreviver. Eu também não sei se é toda essa carga. Você vê muitos enfermeiros ou até mesmo técnicos de enfermagem com a paciência esgotada. Você vê, muitos acabam realmente até levando a própria vida, porque eu já vi relatos sobre isso, porque está tão sobrecarregado, está tão sob peso, que acabam fazendo isso. Mas Mari, hoje nós estamos na era do burnout, né? Todo mundo está tendo burnout, e os enfermeiros também estão tendo burnout, né? Então, o que eu falaria, né? Se eu tenho alguma dica para dar, qual dica que eu daria, né? A pessoa precisa se conhecer, porque Uhum. todos nós temos limite, né? Não é porque eu tenho 10 leitos ou 39 leitos que eu vou deixar perder a minha essência. Ok.
Entendeu? Então, eu acho que nós, é claro, desanima? Sim, concordo que desanima, sim. Mas qual que é o seu propósito? O que, que você está fazendo aqui? Né? Então, eu acho que essas são as perguntas que nós devemos fazer, sabe? Hoje eu trabalho no hospital privado, né, na saúde suplementar. Eu sei que é bem diferente do SUS, né? Mas os convênios também não tão fáceis, Mari. Sabe? Os convênios também, depois do Covid, os convênios estão quebrando, sabe? Estão fazendo monopólios de convênios, de instituições. Então, não está fácil para ninguém. Mas aí que vem o que eu quero fazer. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou levar na minha consciência para o meu travesseiro? Porque a nossa profissão não é trabalhar com papel. Papel, se você escrever uma coisa e não tiver bom, você rasga, joga fora. Exatamente. Vida não dá para a gente fazer isso. Vidas não dá. E com pacientes oncológicos ainda piorou, porque nós trabalhamos com citotóxicos, são medicações extremamente perigosas. Então, nós temos que sempre fazer o nosso melhor. Não sabemos tudo, e eu também não tenho problema nenhum em se alguém me fizer alguma pergunta e eu não souber, eu vou falar. Eu não sei, mas eu vou atrás para saber e vou vir te perguntar. Meus pacientes já até sabem disso, sabe? E assim, eu gosto muito de ser enfermeira. Sabe, eu gosto de ser enfermeira, eu gosto de estar próxima do paciente, eu gosto de ser aquela enfermeira de estar beira-leito do paciente. Eu gosto disso. A minha realização profissional é saber que eu fiz uma boa orientação e o paciente ele realmente me entendeu. Eunice, antes eu vou fazer uma pergunta para você, e depois eu vou pedir para você, abrangendo esse assunto, para você falar para as pessoas que estão aí e que vão vir um recado de não fazer essa profissão só por fazer. Por que eu estou te falando? Porque eu já ouvi muita gente falar, até mesmo para mim, faça, Mariana. Você nunca vai ficar desempregada e você vai ganhar dinheiro. Não fazendo. Então, assim, eu acho que a gente não tem que fazer essa profissão pelo dinheiro. Não. Jamais. Jamais. A verdade é essa. Jamais. Antes de você dar um recado para essas pessoas, responde uma coisa. Você está na oncologia. Como é que está sendo a tecnologia e os medicamentos? Eles estão avançando mais? Muito. A tecnologia está melhorando muito? Muito. A medicina oncológica, que é aquilo que eu conheço, né, Mari? Eu conheço a oncologia, né? Então, assim, a medicina oncológica é uma das medicinas que mais avançam no mercado, tá? Cada dia nós temos uma droga nova, né? Hoje a gente já faz imunoterapia na oncologia, a gente já faz anticorpo na oncologia, a gente já faz drogas-alvo, drogas que só vai agir na célula cancerígena, não vai atingir as demais. Então, tem muita evolução. E assim, hoje nós temos, eu dei uma aula esse final de semana de bioespecíficos na oncologia. Nós já temos bioespecífico, tribioespecífico, nem sei falar, são 3 biomarcadores que são acometidos, né? Que são os receptores para diminuir o câncer. Então, veja como a nossa tecnologia ela está sendo avançada. Diminuir o tumor se ele estiver muito grande para poder tirar o tumor, correto? Isso. É assim, não, a bioespecífico é assim, ó, os tumores, eles têm as suas proteínas e as suas enzimas, não tem? Então, está sendo feito medicamento, hoje nós já temos no mercado, tá? Medicamentos para atingir em 2 proteínas que são envolvidas nesse tumor. Então, por exemplo, a medicação age nessas 2 proteínas, tira essas 2 proteínas de circulação, o tumor morre, porque ele não consegue fazer sua angiogênese. E a medicina avançou a esse ponto. A esse ponto, exatamente. E esse final de semana eu fiquei sabendo que vai surgir agora o Então, ao invés de pegar 2, vão pegar 3. Nossa, graças
Graças a Deus. né? E são medicações que atingem até um oncogênio. O oncogênio é uma célula tumoral que faz a metástase desse tumor. Então, já tem medicação que vai atingir só nesse. E isso tudo para quê? Para o paciente ter uma qualidade de vida melhor, ter um tratamento eficaz, com menos efeito colateral. Nossa, que bacana. Não é bacana? A gente perdia muita gente pro câncer hoje. Sim, é magnífico. Oncologia é maravilhosa. Para vocês que trabalham nisso, vocês devem ficar maravilhados a cada momento que chega uma novidade. Sim. A possibilidade de salvar vidas. Sim. E isso, querendo ou não só para oncologia, né? Assim, mas também vai para assim, salvar as crianças, né? Que você, sim. A parte ali que você, eu acho que, na minha opinião, dessa é a parte que mais parte o coração de quem trabalha ali. Criança já mexe um pouquinho comigo. Agora que meus filhos estão grandes, já não tanto quando eles eram pequenos. Eu transferia muito, sabe, para os meus filhos. Mas ainda é um público que mexe com a gente. Não é fácil. Graças a Deus que está evoluindo a ponto de poder salvar o máximo. Sim. Graças a Deus. Sim, mas é graças a Deus mesmo. Mas aí, deixa aqui um recado para as pessoas. Vou deixar. Aqui, no sentido do que eu queria que você falasse. Porque eu estou falando de coração mesmo. Eu acho que a enfermagem, mas seja para oncologia, seja para qualquer... não tem que ser feita só pela garantia de que você nunca vai ficar desempregado. O que eu estou vendo? As pessoas estão fazendo simplesmente por uma garantia como uma segunda opção. Eu não gosto disso, mas eu vou fazer isso, porque se caso eu ficar desempregado, eu tenho isso. Eu tenho isso, não dá. Acaba que você não tem paciência, não tem amor para aquilo que você faz. Exatamente. As pessoas que estão vindo agora, o que você falaria para elas que estão fazendo esse mistério? Então, eu vou falar o que eu falo sempre para os meus alunos, né? Que a enfermagem, ela é ampla. Ela é uma das profissões que você pode tanto cuidar de pessoas como cuidar de papéis, né? Porém, mesmo os papéis que são feitos pela enfermagem, através daqueles papéis, são gerados cuidados de pessoas. Então, o importante, o primordial, é você gostar daquilo que você faz. Eu tive um paciente com câncer de testículo com metástase pulmonar, ele tinha 35 anos. Isso já faz mais de 15 anos isso que aconteceu, foi logo no comecinho da minha jornada. Que ele falou assim para mim, nós fizemos químio, fizemos transplante, né, e ele ficava muito comigo, ele ficava assim meses internado comigo. E ele tinha uma filhinha chamada Vitória, pequenininha, acho que tinha 2 aninhos na época. E ele falava assim para mim, Nice, nós passamos muito tempo trabalhando. Então, nós temos que fazer aquilo que nós gostamos, para fazer sempre o melhor. Então, é essa a mensagem que eu deixo, sabe? Esse meu paciente me ensinou muito. E é isso que eu falo. Se você gostar de pessoas, vá para a enfermagem. Se você não gostar de pessoas, vá fazer qualquer outra coisa. Porque pessoas são pessoas. E nós cuidamos do amor de alguém. Boa. Então, é essa a minha mensagem. Que fique aí gravado para as pessoas. Faça só se você tiver amor, mas não por questão financeira. Não, né? Questão financeira não. De trabalho. Sim. Eunice, nós estamos chegando no Outubro Rosa. É um outubro que todo mundo fala sobre prevenção, todo mundo começa a abraçar a bandeirinha, todo mundo começa a tentar divulgar para a gente poder ser, dizemos assim, dar consciência às pessoas, né? Desse mês, para poder se prevenir, fazer os exames necessários e tal. Então, assim, da sua visão como uma profissional, qual é a importância desse Outubro Rosa para a sociedade?
Ó, Mari, eu vejo o Outubro Rosa muito importante porque é um mês onde tanto a indústria farmacêutica como os nossos governantes, eles trabalham em cima, fornecendo exames gratuitos, né? Tem caravanas de exames gratuitos, onde muitas mulheres têm a condição de fazer a mamografia. É se falado, é orientado muito a respeito do câncer de mama e da sua prevenção, tá? Todos nós estamos suscetíveis a ter um câncer de mama, todos nós temos o telhado de vidro, tá? Isso não acontece só no vizinho. Então, nós precisamos ficar atenta, tá? Nós estamos com um cenário diferente, mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, que nós estamos tendo jovens com câncer de mama. Então, fico alerta, né? Tomar anticoncepcional é bom, é necessário, mas tem que ter orientação médica. Fazer reposição hormonal na menopausa muitas vezes é necessária, mas precisa ter um acompanhamento médico para utilizar de forma adequada e não de forma exacerbada. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente hoje no próprio Google, no Outubro Rosa, você tem lives excelentes sobre a prevenção, né? O autoexame, ele é importante sim, tá? Para a mulher. O Ministério da Saúde, ele nem preconiza tempo e modo de se fazer, tá? Mas ele é importante para quê? Para que nós mesmos conhecemos nosso corpo, que isso é necessário a mulher se tocar, é necessário a mulher se conhecer, né? Do autoexame. O autoexame, já até fiz, as médicas sempre ensinam. Mas para quem não está em casa, explique para as pessoas como elas vão fazer o autoexame, né? Então a gente... Algumas pessoas não vão saber. Espelho, sem roupa, e observar a simetria da mama. Se estão do mesmo tamanho, se a simetria dela tá igual, apalpar sentido horário, todinha a mama, fazer uma pequena expressão no mamilo para saber se tem secreção, tá? Sendo que se sair secreção signolenta, tem que ir no médico para poder observar, tá? O autoexame, ele é importante, mas ele não é um exame de prevenção de câncer de mama, tá? Ele se você encontrar algum nódulo, você vai no médico, o médico vai fazer os exames necessários, tanto a mamografia como os exames clínicos, tá? Só o autoexame, ele não me dá o diagnóstico de câncer, tá bom? Então é necessário. A mamografia, ela é um exame extremamente necessário, então precisa ser feito. Mulheres acima de 40 anos têm que fazer anualmente a mamografia, tá? Todo mundo fala que dói, não dói, isso é mito, não dói. Ela causa um desconforto, mas é necessário, tá? Porque o bom desfecho do tratamento do câncer de mama é o diagnóstico precoce, tá? Tudo que eu pegar precocemente, eu vou ter um bom resultado no final. Você falou sobre os mitos ali do que tinha na oncologia de fazer os exames, que algumas pessoas têm medo que dói, a ecografia e tudo mais. Quais são os mitos e as verdades que tem em relação aos exames para a gente poder ir fazer de mama? Porque tem muita gente que tem o receio de fazer exatamente por medo, por dor. Por medo. Então é assim, o mito é que o autoexame, ele causa a prevenção do câncer de mama. Não causa, tá? Não é a prevenção. O autoexame a gente faz para a mulher se conhecer e ver qualquer tipo de alteração na mama, não necessariamente o câncer de mama. O câncer de mama, ele é diagnosticado a partir da mamografia e de uma biópsia,
tá? Outro mito que é muito comum a gente ouvir: punção de nódulo de mama. Punção do câncer de mama vai espalhar esse câncer? Não espalha, não espalha, tá? Porque a agulhinha, tanto a mamotomia ou o PAF, que é a agulha fina, ela só vai retirar um fragmento para análise e não faz metástase disso, por conta de uma punção, tá? Outro mito que falam bastante é anticoncepcional causa câncer, né? Então, Eu já ouvi falar isso. o anticoncepcional, ele é um hormônio, tá? Mas não necessariamente ele causa um câncer. Por isso que o anticoncepcional, ele tem que ser tomado de acordo com orientação médica, tá? Para poder fazer acompanhamento, tá? Outra coisa que a gente ouve falar também, eu tenho câncer na família, então eu vou ter um câncer. Também já ouvi isso, fala que é genético. Nem todos os tumores de câncer são genéticos, tá? Existe um exame de genética que a gente faz, inclusive onde eu trabalho tem um geneticista, para poder ver a probabilidade dessa pessoa ter câncer ou não. Qual é a maior probabilidade da pessoa ter câncer? Por exemplo, um exemplo eu vou dar. Minha mãe teve câncer aos 50 anos, tá? Eu sou uma filha mulher. Então, quando eu vou começar a fazer meu rastreamento para saber que eu tenho, se eu vou ter um câncer ou não, a partir dos 40 anos, são 10 anos antes do que a minha mãe foi diagnosticada. E assim também serve para o câncer de próstata, tá? Ai, que bacana. Isso é legal. Então, E quais são as verdades que você pode levar a sério daquilo que eles falam? A verdade, reposição hormonal na menopausa, né? Ela é um risco, né? Porque a faixa etária do câncer de mama é dos 50 a 69 anos, que geralmente é nessa faixa etária que começa a repor hormônios. Então, por isso, tem que ir ao médico para poder fazer todos os exames, para poder saber se você pode receber um hormônio de forma segura. Por exemplo, Mari, eu tive um nódulo de mama há 2 anos atrás. O nódulo, fiz a punção, deu benigno, e eu fiquei a cada 6 meses fazendo a mamografia durante 2 anos, para poder saber. Aí eu passei no ginecologista e no oncologista, e na masto. E aí a mastologista e o oncologista, o ano passado, me liberou, falou que não era nada, que era só uma cicatriz, mesmo uma calcificação ali, e que eu estou com risco global de todas as mulheres. Eu entrei no risco global para câncer de mama, eu não tenho mais aquele risco desacerbado. E aí o meu ginecologista me indicou uma reposição hormonal, porque eu estava com muitos calores, muito fogacho, irritabilidade e tal. Ele pegou, me deu um hormônio que é bioidêntico. E o meu oncologista autorizou eu tomar. Então, assim, nem tudo que houve é verdade. Nós temos que ir ao médico, fazer os exames para poder saber como o meu organismo ele está reagindo com aquele produto, entendeu? Eunice, nós estamos quase chegando no final. Eu queria que você falasse para as pessoas, aproveitar que esse mês de outubro rosa, quais são os procedimentos que elas têm que fazer, o que elas têm que fazer, mulheres de qual idade, quem que tem que procurar, o que vai ter que ser feito, né? Informações, que você deixasse um geral mesmo, geralzão, resumão, dizemos assim, já sei que é professora, você vai ser fácil. Resumão, para a gente prevenir. O recado que eu deixo, né, pensando no outubro rosa, que é para câncer de mama, né? Então, as mulheres na saúde suplementar, a gente orienta a mamografia a partir dos 40 anos, tá? Na saúde pública, a partir dos 50 anos. Porém, agora em outubro, tem várias modalidades públicas que estão dando a mamografia. Então, façam a mamografia. A mamografia é o nosso exame mais seguro para a prevenção do câncer de mama, tá? A mamografia ela consegue pegar tumores
acima de 1 centímetros, tá bom? Ela consegue. Acompanhado da mamografia, o que a gente costuma indicar? Ultrassom de mamas, com axilares também, tá? Porque a gente também pode ter linfonodos, né? Ok. Ter um câncer de mama com linfonodo positivo. Então, nós temos que fazer ultrassom de mamas, pegando axilar também, tá? E fazer todos os exames ginecológicos preventivos, já aproveitar esse boom que vai dar em outubro e já fazer tudo e já deixar tudo em ordem, porque o Papa Nicolau também é importante, a ultrassonografia vaginal também é importante, ultrassonografia de abdômen total é importante para a gente poupar as nossas mulheres de futuramente ter um câncer agressivo. É isso. Ótimo. Então é isso, mulherada. Vão fazer, cuida da saúde, não fique só pensando no trabalho, família e tudo mais. Para a gente cuidar da família, primeiro a gente tem que cuidar da gente. Então, bora cuidar, aproveitar que o Outubro Rosa tá aí. Não deixe de fazer o exame de vocês. Como a Eunice falou, o governo vai liberar aí vários exames gratuitos. Então, aproveita, busca informações da cidade de vocês, para vocês irem até lá e fazer os exames. É muito importante Isso é vocês muito. prevenirem e não deixar que isso se agrave mais. Comece a investigar vocês mesmos e lembre, o autoexame não significa um diagnóstico, como a Eunice falou aqui para nós no meio da nossa entrevista. Ele é simplesmente um alerta. Então, bora se conscientizar, não fique, né, nessa com medo, não precisa de ter medo, né? Que tudo isso é para o nosso próprio bem. Informação é sempre muito bom. É Eunice, verdade. eu queria que você deixasse uma mensagem, agora uma mensagem do seu coração, que você lembre que isso aqui vai ser eterno, que vai ficar no YouTube. E eu sempre falo em todo o meu podcast. Cada entrevistado foi Deus que me trouxe, e eu tenho certeza que cada um tem uma informação e que cada um tem uma história que vai chegar em alguém que necessita ouvir aquilo que você tem para nós em geral, Para mas para nós. uma pessoa específica. Então, deixa um recado do seu coração para todos nós. Então, meu recado para todas as pessoas é: se amem, mas se amem muito. Se amem, se cuidem, cuidem de nós com muito carinho, sabe? Porque Deus, ele nos fez para sermos felizes. Então, se cuidem, se cuidem. É isso, Mari. O melhor recado que você poderia dar, Uê, para a gente se cuidar, se aprender a se amar, né? Sim, Não, é que hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente está vendo que não está sendo fácil, né? sim, porque se a gente não se ama, Mari, a gente não consegue amar o outro, Verdade, né? Então a gente precisa se amar, verdade. né? Eunice, eu quero agradecer do fundo do coração esse bate-papo. Ah, eu que agradeço, Mari. De verdade, eu acho que foi muito informativo, muito didático, tirou dúvidas de muita gente. Que Deus abençoe sua jornada, que você continue Amém. trazendo alegria e amor para essas pessoas, que eu acredito que não deve ser fácil lidar assim no senso com as histórias, né? É uma adrenalina que você vive dia após dia, né? Deus te deu um dom, que você aproveite esse dom com cada sageza, com cada carinho, com muito amor mesmo, e que as pessoas que cheguem na sua vida, você possa sempre abençoá-las de maneira maravilhosa. Amém, Mari. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Um beijo no seu coração. Eu que agradeço, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o final. Lembre, gente, tem dúvida, volta à entrevista, vê de novo. A Eunice, ela trouxe muita informação, e realmente ela trouxe muita. Vamos combater isso, não vamos ser negligentes, porque a gente às vezes erra por falta de querer ter conhecimento. É Então, verdade. vamos buscar ter conhecimento, não tenha medo, busque cuidar de você mesmo. E como ela falou que, né, no final, se ame primeiro, para depois você amar o outro. Né? Isso E mesmo. desde já, muito obrigada. A gente se espera. E na próxima entrevista, para quem gosta de
dizemos de espiritismo, de uma religião, de saber um pouquinho mais além dessa religião que é um pouquinho curiosa, que muita gente não sabe muito sobre ela. Nós Sim. vamos ter aí um guia espiritual que vai trazer toda a informação para a gente e que vai ser muito prazer a gente ter esse bate-papo com ele. Eunice, muito obrigada. Obrigada, Mari. Beijo grande. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau.